Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Bom, infelizmente chegamos ao nosso último encontro comigo na sua turma regular aí preparatória para o 12º exame. Já estudamos os direitos obrigacionais, já analisamos a teoria geral de contratos, alguns contratos em espécie, comumente repetidos pela Fundação Getúlio Vargas, e ingressamos no estudo da responsabilidade civil. Então hoje, nesse último encontro, nós vamos analisar a responsabilidade civil e a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o Decreto-Lei 4657 de 42. Bom, gente, na aula passada, nós iniciamos o estudo da responsabilidade civil. A título de revisão, façamos a análise de tal assunto e também vamos aqui destacar aqueles assuntos jurisprudenciais que são extremamente relevantes para todos vocês. Eu preparei uma apostila de responsabilidade civil, apostila essa que vai ficar disponibilizada em PDF para todos. Não substitui o livro digital do complexo, não substitui a minha obra Direito Civil Sistematizado. Trata-se de um resumo da matéria para que venha aí lhe ajudar no momento de um estudo mais próximo da prova, ok? Beleza? Vamos lá? Então, olha só, o tema é responsabilidade civil. E você já observou comigo que a responsabilidade civil, ela nada mais é do que um dever sucessivo. Sim, trata-se de um dever sucessivo em razão da violação de um dever originário. Trata-se de um dever sucessivo em razão da violação de um dever originário. Esse dever originário é fundamentado numa máxima. Então, esse dever originário, ele é fundamentado numa máxima do neminem laedere. Neminem laedere, ok? Ou seja, você não pode causar danos a outrem. Não pode causar danos a outrem, ok? Você não pode causar danos a outrem. Bom, então se você viola esse dever originário, surge a responsabilidade civil. Então ocorre o surgimento da responsabilidade civil quando você causa dano a alguém, ao patrimônio de alguém, por exemplo. Dano esse material, dano esse moral, dano esse estético, dano voltado a uma perda de uma chance, e etc. Então, a responsabilidade civil nada mais é do que isso, ok? A violação de um dever originário, de não causar danos a ninguém, ok? E, se causado, surge esse dever sucessivo, esse dever secundário da reparação do injusto. Você vai buscar reparar o injusto. Bom, meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao nosso estudo. Para que haja responsabilidade civil, pressupostos devem ser preenchidos. Ou requisitos, como você quiser chamar. Pressupostos ou requisitos. Antes de ingressar nesse tema, muitos alunos do 12º exame estão me falando assim, professor, eu escolhi e já estou certo de escolher direito civil para a segunda fase do meu 12º exame. Mas eu vi que agora no 11º exame está tendo uma discussãozinha da peça de direito civil. Gente, olha só, de locação para reaver o bem, só cabe despejo. Locação para reaver o bem, isso é bem dado na segunda fase, que a gente tem uma aula específica só de ações inquilinárias. De locação para recuperar a posse, ok? Só cabe despejo. Não cabe reintegração de posse quando o tema é locação pela Lei 8.245. Poderia até cair, isso é até uma dica para você para a primeira fase, reintegração de posse, no seguinte exemplo. Olha só, vamos imaginar, eu, Cris, alugo para você.
Eu sou locador, você é o locatário. Você subloca o bem sem o meu consentimento. A sublocação, ela tem que ter consentimento do locador. Se existe uma sublocação não consentida, vamos imaginar, e o bem está com esse suposto sublocatário, caso não haja pagamento do aluguel pelo locatário, pessoa que eu aluguei, o bem está com esse suposto sublocatário, não está? Está. Então, comigo e com ele existe alguma relação? Não, porque a sublocação não é consentida. Nesse caso, caberá reintegração de posse. Se a sublocação fosse consentida, a ação para recuperar a posse do bem seria despejo. Aí muitos alunos que estão no 12º exame estudando, que escolheram direito civil, falam, professor, e a emissão? A emissão da posse é uma ação daquele que tem a propriedade e nunca teve a posse. Perfeito? Tem a propriedade e nunca teve a posse. Existe sim uma discussão doutrinária se existe a possibilidade de ser aceita a emissão. Mas, tecnicamente, o mais correto realmente é o despejo, ok? É o despejo. Não sei se a GV, se a Getúlio Vargas, vai aceitar a emissão. Mas o que eu lhe digo é que, mais uma vez, na segunda etapa de direito civil, por o direito civil poder ter uma gama de peças, mais uma vez caiu uma inicial, o que demonstra a facilidade do certame e também uma prova só de direito civil nas questões subjetivas, o que também demonstra aí a facilidade desse exame. Então, continuo apostando ser o direito civil a segunda etapa mais fácil, tá, do exame de ordem. É claro que você vai eleger a segunda etapa pela matéria que você tem mais intimidade ou pela matéria mais fácil. Só tem dois caminhos. A matéria que você tem mais intimidade ou a matéria que é mais fácil. Beleza? Mais fácil no segundo exame, na segunda fase. Não é que seja mais fácil no seu dia a dia, não. Na segunda fase, pelo que tem aí, você, pelos exames anteriores, você pode estudar isso. Fazer um estudo dos exames anteriores para ver qual é a segunda fase mais tranquila. Estou batendo esse papo porque choveu sua mensagem para mim, da turma de vocês, falando, professor, dá para você falar um pouquinho aí dessa segunda fase que aconteceu? Então, rapidamente, tá? Para não atrapalhar aqueles que não escolheram o direito civil na segunda fase, vamos dar continuidade. Pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil. Vamos lá. Conduta, culpa que é dispensável na responsabilidade objetiva. E por que ela é dispensável? Porque a responsabilidade civil objetiva é aquela que independe de quê? De culpa. 3. Nexo de causalidade. E 4. O dano. Ok? Então vamos começar lá. Conduta. Conduta na responsabilidade civil. Essa conduta, ela pode ser fundamentada em um ato ilícito, sim. O ato ilícito acarreta a responsabilidade civil? Pode acarretar. Mas, havendo um ato ilícito que cause dano a uma pessoa, por exemplo, haverá dever de reparar? Sim. Esse ato ilícito pode ser subjetivo. Esse ato ilícito pode ser objetivo. Vamos ver isso. Então, só um instante. Aí na tela. Ato ilícito subjetivo e ato ilícito objetivo. Fundamento. Artigo
186, fundamento, artigo 187. Se o ato ilícito é subjetivo, a responsabilidade civil será subjetiva. Se o ato ilícito é objetivo, não ocorre análise de culpa. Então, a responsabilidade civil será objetiva. Cuidado com o artigo 187. Ele pode cair numa matéria que envolva o direito real, pode envolver a matéria de direito do consumidor, pode ser indagado lá na parte geral, pode ser indagado na responsabilidade civil. O certo é que o ato ilícito objetivo não há a análise de culpa, não ocorre a análise de culpa. Perfeito? Bom, se não ocorre análise de culpa, esse do artigo 187 é o chamado abuso de direito. Agora, cuidado, olha aqui. A pessoa abusa de um direito, ou seja, ela tem um direito. Então, a origem do abuso de direito é lícita. A origem do abuso de direito, ela é lícita. As finalidades / consequências que são o quê? Ilícitas. Então a pessoa tem um direito, mas abusa manifestamente dos fins colimados pela lei. Então, finalidades / consequências são ilícitas. Por mais que haja um ato ilícito no caso concreto, eu tenho a sua origem de natureza lícita. Um ato ilícito, então, pode acarretar responsabilidade civil. Agora, um ato lícito pode gerar responsabilidade civil? Uma legítima defesa, um estado de necessidade, um exercício regular do direito, pode acarretar a denominada responsabilidade civil? Bom, se um agente agiu em legítima defesa, mas causou danos a uma outra pessoa, terá ele que reparar esse dano causado? Por mais que ele tenha agido em legítima defesa, ele causou danos a outrem. Bom, o fato de ser um ato lícito, o que se exclui é a ilicitude. Não será excluído o dever de indenizar. Então, a conduta lícita, ela não afasta a responsabilidade civil. A conduta lícita, ela afasta a ilicitude, mas não afasta o dever de indenizar. Ok? Não será afastado o dever de indenizar. Cuidado com essa situação. Perfeito? Bom, o segundo pressuposto que nós observamos, ou segundo requisito, é o instituto da culpa. E a culpa no direito civil difere da culpa no direito penal. A culpa no direito civil, ela é lato sensu, ou seja, abrange o dolo. Lá no direito penal, matéria que você estuda com o professor Giovanni, você analisa muito a questão do dolo. Mas no direito civil, isso não tem, assim, grandes situações jurídicas. O que observamos e estudamos aqui no direito civil é a chamada culpa lato sensu. E a culpa lato sensu é aquela que abrange o dolo. Ok? Culpa lato sensu é aquela que abrange o dolo. A culpa será, sim, dispensável, afastada, quando a hipótese for de responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque na responsabilidade civil objetiva, a mesma independe da análise de culpa. Ok? A responsabilidade civil objetiva, ela independe da análise de culpa. Há de ser destacado
que a culpa ela tem vários graus. Ela pode ser leve, ela pode ser levíssima, ela pode ser gravíssima. Mas o fato é que todos os graus de culpa levam a um único caminho. Qual? A indenização. Pouco importa o grau de culpa. Todos os graus de culpa levam a um único caminho, a indenização. E quando falamos de indenização, o artigo 944 da Lei Civil deve ser lido obrigatoriamente. O artigo 944 da Lei Civil, no seu caput, diz: a indenização será medida de acordo com a extensão do dano. Ok? Beleza? Mas na hora de fixação da sentença, o juiz também leva em conta o grau de culpa, por exemplo, do ofensor. Então, deve o magistrado levar em conta o grau de culpa do ofensor no momento da fixação do dano. Não há dúvidas com relação a esse assunto. Deverá então o magistrado analisar o grau de culpa no momento da fixação da indenização, ok? Então, olha lá, foi gravíssima a culpa. Ele pesa mais um pouco na sentença. Então, o grau de culpa leva um único caminho, a indenização. E no momento de fixar a indenização, o juiz leva em conta o grau de culpa. Tanto é, pessoal, deixa eu pegar aqui meu código, que o artigo 944, no seu parágrafo único, vamos abrir aí você de casa, olha o que ele diz, o 944, parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Veja, essa situação é muito importante. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Ainda dentro desse elemento pressuposto, culpa, devemos analisar a leitura do artigo 945, que aborda a denominada culpa concorrente. Cris, culpa concorrente é causa de exclusão de responsabilidade? Não. A culpa concorrente não é causa de exclusão de responsabilidade. A culpa concorrente, ela é uma causa minorante do valor indenizatório. Trata-se de causa minorante do valor indenizatório. Essa é a denominada culpa concorrente, ok? Bom, a responsabilidade civil objetiva, ela independe de culpa. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. A responsabilidade civil objetiva, ela independe de culpa. Só que a jurisprudência do STJ, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que ele é chamado assim, vem admitindo a análise da culpa quando a responsabilidade ela é objetiva. Muitos autores, muitos doutrinadores falam assim: como é que eu posso analisar a culpa? Como é que eu posso analisar a culpa se a hipótese é de responsabilidade que independe de culpa? Assim se porta uma parte da doutrina. Mas o STJ vem admitindo, por exemplo, o uso da culpa concorrente na regra da responsabilidade civil objetiva, para reduzir, para mitigar o quanto indenizatório. Então esse é um posicionamento importante que vale observação no seu caderno, nas suas anotações, para que você fique ligado, caso caia uma questão jurisprudencial no seu certame. Então atentem-se a essa colocação, ok? Então, o STJ vem admitindo a discussão de culpa concorrente nos casos de responsabilidade civil objetiva, apesar da mesma, como regra geral, independer de culpa.
Admite-se, então, a culpa concorrente com o objetivo da regra como centro do estudo. Ou seja, admite-se a culpa concorrente, sim, para diminuir o quantum indenizatório. Ok? O quantum indenizatório. Esse é um assunto, esse é um tema, ponto jurisprudencial da aula de hoje, que se cair em prova, eu te garanto que muitos candidatos vão errar, ok? Vão errar. Então, o grau de culpa deve ser levado em conta no momento da fixação da sentença. A culpa concorrente não é causa de exclusão de responsabilidade, então difere da culpa exclusiva da vítima, ok? Porque a culpa exclusiva da vítima é causa que exclui a responsabilidade civil, ok? A culpa exclusiva dela, não há de se falar de responsabilidade nesse caso, perfeito? Não confundam culpa concorrente com culpa exclusiva. Para que haja aqui culpa exclusiva, o nome já diz, tem que ser exclusivo da vítima, ok? Beleza? Então a culpa é outro assunto, outro elemento importante e que, como regra geral, não é analisado nos casos de responsabilidade civil objetiva. E aí você me pergunta, Cris, quando é que existe responsabilidade civil objetiva? Vem comigo ler o artigo 927 no seu parágrafo único. Quando acontece a responsabilidade civil objetiva? Acompanhem comigo. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa, ou seja, de forma objetiva, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. O que eu quero dizer com essa situação? Quero destacar com essa situação, ok, que dois casos fundamentam a responsabilidade civil objetiva. Dois casos, ok? Quando a lei disser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, ok? Então, risco e quando a lei mencionar. Tranquilo? Há de ser destacado a súmula 479 do STJ, uma súmula recente do STJ, que diz assim: as instituições financeiras, os bancos, por exemplo, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Então, olha só, por que ele responde de forma objetiva? Pelo risco da atividade. E mesmo que haja um fortuito, gente, fortuito é aquela causa imprevisível, ok? Só que aqui se fala em fortuito interno. Só haverá exclusão de responsabilidade, no caso de responsabilidade civil objetiva, em razão da ocorrência de um fortuito, se o fortuito for um fortuito externo. Qual é a diferença entre fortuito interno e fortuito externo? Fortuito interno é uma causa conexa com a atividade desenvolvida. E por ser a causa conexa com a atividade desenvolvida, não há de se falar em exclusão de responsabilidade. Vou repetir. Fortuito interno é aquela causa conexa com a atividade desenvolvida, ok? Então, se existe uma fraude bancária, bom, por o banco ter que dar esse dever de segurança para o seu cliente, e é algo conexo à atividade desenvolvida por essa instituição financeira, não haverá exclusão de responsabilidade, por se tratar de causa conexa. Já o fortuito externo é uma causa desconexa com a atividade desenvolvida. E aí, nesse sentido,
a jurisprudência entende que há a exclusão de responsabilidade. Ocorre a exclusão de responsabilidade. Tudo bem? Então, a súmula 479 do STJ é uma importante súmula quando abordamos o tema de responsabilidade civil objetiva, que ocorre quando a lei dispuser, quando a lei falar, olha, a responsabilidade civil aqui, ela é objetiva. Ou quando a atividade da parte resultar risco, for uma atividade risco, o denominado risco da atividade. O Código Civil adotou a teoria do risco da atividade. Não adotamos, o Código Civil não adota a teoria do risco integral, como, por exemplo, a legislação ambiental. Vocês estão estudando ambiental com o professor Frederico Amado, e Fred deve falar com vocês, olha, aqui na legislação ambiental aplica-se a teoria do risco integral, ok? Beleza? Beleza? Então, atenção a esse assunto, que é um assunto aí importante para o estudo de todos. Bom, então a culpa, nós analisamos também elementos excelentes para a sua prova. Indagações como culpa concorrente, culpa exclusiva, possibilidade do juiz minorar o valor da indenização, conforme prevê lá o artigo 944, no seu parágrafo único, graus de culpa, tudo estudado. Agora chegamos, então, ao assunto de nexo de causalidade. Nexo de causalidade nada mais é do que o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Vou repetir. Nexo de causalidade é o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Ok? E o resultado danoso. Bom, nós adotamos hoje, de forma majoritária, a teoria do dano direto e imediato. Então, coloquem em observação nexo de causalidade, liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Teoria para minha prova. Teoria adotada pelo STJ. Teoria adotada pelo STF. Teoria do dano direto e imediato. Teoria do dano direto e imediato. Bom, essa teoria do dano direto e imediato, ela fundamenta que somente a causa direta e imediata serve como fundamentação para o nexo de causalidade. Somente, ok? A causa direta e imediata serve como fundamento do nexo de causalidade. Perfeito? Essa teoria tem fundamentação no artigo 403 da Lei Civil. Teoria do dano direto e imediato fundamenta que somente a causa direta e imediata serve como fundamentação para o nexo de causalidade. Bom, uma OBS deve ser marcada no seu caderno. Qual, professor? Não é adotada no direito civil a teoria da equivalência das condições, ou conditio sine qua non. Repito, não é adotada no direito civil a teoria da equivalência das condições, como lá no direito penal é. Bom, não é adotada a teoria da equivalência das condições, ou também chamada de conditio sine qua non. O que essa teoria ela sustenta? A teoria da conditio sine qua non, ou equivalência das condições, ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso. Repito, ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso. Ou seja, tudo aquilo que concorra para o evento, será considerado causa. Já já eu volto com vocês.